Oi, eu sou Aricelma Costa, pedagoga formada pela UFMA, mestre em educação pela UFPA e sou professora de educação do IFMA. Hoje vou trazer uma reflexão que nós, professores de educação, discutimos na disciplina de Política Educacional, Organização e Gestão da Educação Básica. Vamos então refletir sobre a gestão democrática da escola pública. Então, eu delimitei da seguinte forma: a gestão democrática da escola pública, uma questão de competência e compromisso. Tornou-se, portanto, uma questão de sobrevivência da escola pública à gestão democrática, onde o ambiente seja de cooperação e voltado à reflexão, a fim de se obter melhorias significativas que atendam às expectativas da comunidade escolar. Toda administração escolar feita com qualidade trabalha em prol da transformação da escola e em função e benefício do próprio aluno. Para a administração escolar ser verdadeiramente democrática, é preciso que todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos com o processo escolar tenham participação nas decisões que dizem respeito à organização e no funcionamento escolar. A forma de administrar uma escola precisa deixar de ser aquela em que o diretor é o único responsável por tudo o que acontece. É importante que a gestão assuma uma forma coletiva de gestar, na qual as funções sejam distribuídas e a fragmentação não exista. Assim, se uma organização é capaz de adaptar-se às mudanças necessárias, de manter sua estrutura e ser independente a cada nova situação, então essa organização é eficiente. O processo de gestão consiste em fazer com que a organização funcione, requerendo assim a tomada de decisões e a direção e controle das mesmas. A expressão organização e gestão da escola é utilizada por ser mais abrangente do que a administração. A participação é o meio de assegurar a gestão democrática da escola. A administração escolar planeja, organiza, dirige e controla as tarefas fundamentais da escola, sendo assim a utilização racional dos recursos para que os objetivos sejam alcançados, incluindo no seu próprio campo de ação a organização escolar. A direção escolar é um princípio e uma das qualidades da gestão, por meio da qual produz-se o trabalho coletivo das pessoas para que possam atingir os objetivos, coordenando todas as atividades de forma que a execução seja a melhor. Os recentes estudos sobre gestão e organização escolar no Brasil, baseando-se em experiências nos últimos anos, apresentam três concepções de organização e gestão. São elas: concepção técnico-científica ou funcionalista, conhecida como gestão da qualidade total, baseia-se na hierarquia de cargos e funções. Esta segue princípios e métodos da administração empresarial. O diretor tem um poder centralizado, as funções são detalhadas, as comunicações baseiam-se em normas e regras pré-estabelecidas e há uma valorização maior nas atividades desenvolvidas do que nas pessoas. A concepção autogestionária baseia-se na responsabilidade conjunta e direta de todos os sujeitos que fazem parte da escola. A ênfase maior é nas interrelações, nas decisões tomadas em reuniões e na auto-organização do grupo. Essa concepção recusa normas e sistemas de controles. Por isso, não há direção centralizada e acentua a responsabilidade coletiva. E temos também a concepção democrática participativa. Baseia-se na relação orgânica e na participação de todos os envolvidos com a escola. Busca atingir os objetivos assumidos pelo grupo, defendendo a maneira coletiva de gestão
gestão em que as decisões são tomadas em conjunto e discutidas publicamente. Porém, cada membro da equipe assume sua parte no trabalho. Nessa concepção, há uma definição dos objetivos sociopolíticos e pedagógicos da escola, a articulação entre as atividades desempenhadas pela direção e as pessoas da comunidade escolar. Busca-se a qualificação e a competência profissional, bem como a objetividade no que diz respeito às questões organizacional e administrativa. O acompanhamento e a avaliação têm finalidade pedagógica, ou seja, diagnosticar e acompanhar os trabalhos e tomadas de decisões. A maneira como uma escola se organiza e se estrutura depende de objetivos amplos sobre a sua relação com a transformação social. As concepções de gestão escolar refletem posições políticas e concepções de homem e sociedade. A funcionalista valoriza o poder e a autoridade. Tende a diminuir nas pessoas a capacidade de pensar e de decidir sobre seus trabalhos. E assim, o potencial das pessoas fica sem desenvolvimento. As concepções autogestionária e a democrático-participativa valorizam o trabalho das pessoas. Embora tenham diferentes entendimentos nas relações de poder dentro da escola, tem como ponto fundamental o desenvolvimento de relações democráticas solidárias. A concepção democrático-participativa é a mais adequada, por se perceber que a escola, como instituição, requer o estabelecimento e o cumprimento de normas, assim como a atribuição de tarefas aos membros da comunidade escolar, cabendo ao diretor a articulação e o direcionamento dos trabalhos. Alguns pressupostos da gestão democrático-participativa tendem a garantir sucesso na conquista de uma escola com qualidade. Dentre eles, destacam-se capacitar todos os segmentos. Para que a gestão democrática se efetive, é preciso capacitar todos os seus segmentos. Consultar a comunidade escolar deve ser uma prática constante, promovendo assim assembleias, seminários, debates, reuniões e outros, esclarecendo a comunidade escolar e contando com a participação tanto na definição das políticas educacionais como na vivência delas no dia a dia da escola. Institucionalizar a gestão democrática. É necessário institucionalizar a gestão democrática. E isso requer a participação de todos os envolvidos com a escola. Garantir lisura no processo da definição da gestão democrática. É preciso garantir a todos o acesso à informação democrática. Alguns cuidados devem ser tomados pela comunidade local, como, por exemplo, escolha de diretores, implantação dos conselhos de escola e gestão da instituição educativa. Dar agilidade às informações e transparência às negociações. Durante todo o movimento de interação entre Estado e cidadãos, usuários do serviço público, a informação é necessária, pois a descentralização implica o acesso de todos à informação. O gestor escolar tem a responsabilidade maior no atendimento eficaz da prática educacional do sistema e do desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais, de dinamizar e coordenar todos os esforços e, nesse sentido, gerir todos os recursos para que sua atuação tenha bons resultados. Para que a escola subsista e acompanhe as mudanças, é necessário que o diretor seja um cooperador e aprenda a participar e acolher tudo o que há de melhor, pois
Administrar com qualidade é trabalhar em equipe, organizar e pensar sempre em atingir os objetivos. Todo diretor precisa relacionar-se bem com as pessoas que compõem a comunidade escolar, pois é de fundamental importância que haja partilha de ideias. O papel do gestor deve ser voltado para atender às expectativas da comunidade na qual atua, buscando melhorias dentro da realidade de sua escola. As atribuições desse profissional são supervisionar e responder por todas as atividades administrativas e pedagógicas da escola, bem como as atividades com os pais, com a comunidade escolar e com outras instâncias da sociedade civil. Assegurar as condições e os meios de manutenção de um ambiente favorável de trabalho e de condições materiais necessárias à consecução dos objetivos da escola, incluindo a responsabilidade pelo patrimônio e sua adequada utilização. Promover a integração e a articulação entre a escola e a comunidade próxima, com o apoio e a iniciativa do Conselho de Escola, mediante atividades de cunho pedagógico, científico, social, esportivo e cultural. Organizar e coordenar as atividades de planejamento e do projeto pedagógico curricular, bem como fazer o acompanhamento, avaliação e controle de sua execução. Conhecer a legislação educacional e do ensino, as normas emitidas pelos órgãos competentes e o regimento escolar, assegurando o seu cumprimento. Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da instituição e das normas disciplinares, apurando ou fazendo apurar irregularidades de qualquer natureza de forma transparente e explícita, mantendo a comunidade escolar sistematicamente informada de suas decisões. Conferir e assinar documentos escolares, encaminhar processos ou correspondências e expedientes da escola de comum acordo com a comunidade escolar. Supervisionar a avaliação da produtividade da escola em seu conjunto, incluindo a avaliação do projeto pedagógico da organização escolar, do currículo e dos professores. Buscar todos os meios e condições que favoreçam as atividades dos pedagogos, dos professores, dos servidores, dos funcionários de forma geral, visando a boa qualidade do ensino. Supervisionar e responsabilizar-se pela organização financeira e controle das despesas da escola, em comum acordo com o Conselho de Escola, pedagogos, especialistas e professores. Conselhos de escola é um espaço de debates e de decisões. A escola ensina não só por meio de conteúdos trabalhados em sala de aula, nos relacionamentos estabelecidos com alunos diariamente, educa desde a maneira como distribui seu tempo, distribui suas aulas, organiza seu calendário, até o contato com os pais. A forma de pensar e agir é reforçada a partir da prática vivenciada no cotidiano da escola. Por isso, a importância de todos terem consciência de sua prática e clareza quanto ao projeto de sociedade que a escola trabalha. A gestão democrática precisa ser vivenciada diariamente, de tal maneira que se torne a essência da escola. Nesse sentido, requer que seus atores sejam pessoas sociopolíticas comprometidas, capacitadas, participativas e que se engajem nas propostas inovadoras. O Conselho Escolar, como espaço de debates, discussões e tomada de decisões, permite a professores, funcionários, servidores, pais e alunos explicitarem seus interesses e reivindicações.
facilita a comunicação, possibilita a delegação de responsabilidades e o envolvimento dos participantes. Autoriza a cobrança da qualidade do trabalho escolar. Além de tudo, é um gerador da descentralização, sendo o órgão máximo de decisão dentro da escola, portanto, fundamental para a construção do projeto escolar. A escola não pode dispensar o trabalho coletivo. Para que o seu modelo de gestão não se torne ultrapassado, todo o avanço de uma instituição deve-se à partilha de experiências e a avaliação sobre o andamento da mesma deve ser contínuo. A gestão coletiva atribui responsabilidades a todos e é indispensável que a comunidade seja envolvida. O processo das atividades dentro da escola deve se dar em condições que atendam aos interesses do grupo, sendo que a administração não pode se ocupar de pessoas se esforçando isoladamente, e sim com esforços compartilhados coletivamente. As pessoas geralmente são dependentes umas das outras. Isso é algo inevitável. Dessa forma, o desenvolvimento de um ser está condicionado pelo de outro. Então, sem dúvidas, pensar em coletividade é pensar em grupos de pessoas que precisam de organização em torno delas próprias. E para o bom procedimento de um trabalho coletivo escolar, é importante que o diretor promova dentro de sua instituição reuniões, debates, assembleias, conselhos de classe, formação continuada, possibilidades para a construção do projeto político-pedagógico e vivenciem junto todo o processo de construir a escola coletivamente. A escola que tem uma administração participativa em que as decisões são tomadas coletivamente tem muito mais vantagens do que aquelas que são construídas por um indivíduo apenas. Numa gestão coletiva existe a divisão dos trabalhos e constitui-se de métodos, de exercícios, de aprendizado, de tempo e ação. Daí a necessidade de se entender que uma gestão coletiva propicia um ambiente de reflexão, fazendo com que os resultados da instituição melhorem. A escola, para ser autônoma, precisa de liberdade, condições de recursos humanos, materiais, financeiros e da competência técnica e compromisso profissional dos educadores. E isso se dá numa ação coletiva articulada a um grupo. E quanto mais o grupo tiver empenhado em objetivos comuns, procurando conquistar as mesmas coisas, mais condições terá de elaborar seu projeto político-pedagógico. A escola autônoma tem autoconfiança e competência de resolver os seus problemas por si mesma e autogovernar-se, mostrando assim um rompimento do modo tradicional e atuar melhor de acordo com sua realidade, na qual passa a planejar e ter uma administração democrática com bons resultados. É inerente à educação a liberdade individual e social, a ruptura com esquemas centralizados e, atualmente, a transformação social. A autonomia é um fundamento da concepção democrático-participativa da gestão escolar. Razão de ser do projeto pedagógico. Ela é definida como a capacidade das pessoas de autogovernar-se, de decidir sobre seu próprio destino. A autonomia só é conquistada através da competência técnica e política. Politicamente, consiste no comprometimento dos profissionais da educação, assumindo a tarefa de ensinar bem a todos.
e tecnicamente corresponde ao empenho do grupo em organizar e sistematizar os conhecimentos, os meios e estratégias para pô-los em prática. Quando uma escola é constituída por pessoas compromissadas e envolvidas com o seu processo de construção, sem dúvida essa escola direciona-se à sua autonomia, que é conquistada através da capacidade da escola e do grupo de educadores que se empenha a pôr em prática o projeto político-pedagógico da escola. Sendo que o projeto, a autonomia e a formação continuada são processos indissociáveis que promovem a competência de toda a equipe envolvida com a escola. Concluindo, atualmente vivem-se momentos de grandes alterações no contexto econômico e político que significativamente vem modificando as relações sociais, incidindo assim sobre as discussões idealizadoras da prática pedagógica. A gestão democrática constitui-se numa ação e numa prática a ser construída na própria escola. Acontecerá associada à elaboração do projeto político-pedagógico, como também da implantação de conselhos de escola, garantindo a autonomia administrativa e pedagógica da escola. Esse processo não é simples nem de curto prazo. Também não é irrealizável, nem de prazo interminável. Faz parte de uma escola cidadã desejada. A gestão coletiva passa pela democratização da escola e sua natureza social. Apontam sugestões que norteiam o processo e discussão da ação escolar e valida o modelo proposto. Uma vez que uma direção enraizada numa interação participativa e comunicativa propicia uma postura democrática, o relacionamento de todos os participantes melhora. É necessário que a ação dos aspectos integral e integrada seja uma evidência dos esforços do grupo. Infelizmente, a maioria das escolas não são participativas, não são democráticas, não preparam seus alunos para a cidadania plena, não têm o conhecimento do que seja de fato a organização escolar, das formas de gestão e das tomadas de decisões, nem das competências e procedimentos que dão subsídios à participação eficaz da vida da escola. Pois bem, a reflexão trazida nesse vídeo está fundamentada em 2 livros. O primeiro, Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, do autor José Carlos Libani. O segundo livro, Administração Escolar, do autor Victor Henrique Paro. Então é isso! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, faça sua inscrição. Deixe comentários, sugestões, compartilhe com outros e até a próxima preleção!